corpo glorificado. Olá, sou Francis Valadi. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 143. A energia sexual e o núcleo criador. O corpo humano é uma usina silenciosa. Dentro de cada célula pulsa um fogo antigo, uma vibração que não depende apenas de alimento, de respiração ou de sono, mas de algo mais profundo, quase esquecido. Essa força é o núcleo criador, a energia sexual em sua forma pura, anterior à carnalidade e ao desejo, anterior à divisão entre o sagrado e o profano. É a corrente vital que atravessa o tempo, que molda o corpo e sustenta a existência. Os antigos sabiam disso. Chamaram-na de prana, de kundalini, de chi, de ruá. Cada civilização construiu um nome para a mesma presença que se manifesta no corpo, quando ele é visto não apenas como matéria, mas como templo vivo. É essa energia que o universo usou para gerar mundos, estrelas e consciências. E é dela que o humano participa a cada batimento, a cada respiração, a cada gesto de amor verdadeiro. Mas no esquecimento, a humanidade transformou essa força em instrumento de prazer desconectado. Quando o ato de criar foi reduzido à descarga, o verbo perdeu sua direção e a centelha desviou-se de sua origem. O que era semente tornou-se consumo. O que era expansão tornou-se repetição. O que era portal tornou-se prisão. A energia sexual foi arrancada de sua função criadora e aprisionada na sombra do instinto. No entanto, quando essa energia é reconhecida e redirecionada, o corpo muda de estado. Os antigos textos chamavam isso de transmutação, alquimia interna, sublimação do fogo. Não há repressão, há elevação. Não se trata de negar o prazer, mas de transformá-lo em luz. Quando o impulso é respirado com consciência, ele deixa de ser descarga e torna-se ascensão. E o campo vibra diferente, o corpo irradia, o olhar se acende. A ciência moderna começa a se aproximar desse mistério. Pesquisas em bioenergia, neuroendocrinologia e física quântica mostram que os processos sexuais ativam redes de coerência cerebral e elétrica que ultrapassam o prazer físico. A glândula pineal responde ao magnetismo do desejo puro e desperta secreções que alteram a percepção. A energia sexual é, portanto, biologia em movimento e luz em potencial. O núcleo criador não é simbólico, é uma estrutura viva dentro do campo humano. A cada relação que nasce do amor verdadeiro, o corpo registra uma frequência mais alta, e essa frequência reordena o DNA. A cada toque guiado pela alma, a célula aprende a vibrar em harmonia. O prazer deixa de ser animal e torna-se divino. E o corpo, quando vive isso em coerência, torna-se veículo de criação consciente. É por isso que os Elohim chamavam o corpo de selo de luz. Eles sabiam que a carne, quando iluminada, não era obstáculo, mas extensão do Criador. O núcleo sexual era o centro onde a energia divina se tornava matéria e a matéria retornava à divindade. Um ciclo eterno, uma ponte vibracional entre mundos. Neste episódio, vamos compreender como essa força atua dentro da anatomia humana, como ela pode ser reorientada e expandida sem culpa, sem negação, sem medo. Falaremos das glândulas que a sustentam, dos circuitos sutis que a transportam e da consciência que a dirige. Porque o corpo glorificado não nasce da fuga do desejo, mas da sua integração. Ele nasce quando o fogo se torna verbo e o prazer, oração. Essa é a energia que pode recriar o humano. Essa é a centelha que reergue a carne e desperta o espírito. E é com ela que o Criador moldou o universo e ainda molda cada célula de luz que nos compõe. Capítulo 1. O fundamento invisível.
A energia sexual é a primeira respiração da vida. Antes do corpo, antes do pensamento, há um impulso que vibra no silêncio do campo e pede forma. Esse impulso é o sopro criador, a centelha que desce do invisível e se densifica até se tornar carne. É um fluxo de luz que se comprime em moléculas, um rio de fogo que aprende a mover-se como sangue e eletricidade. Sem ele, a vida não teria direção e o universo permaneceria em estado de latência. Em cada ser vivo, essa força é o eixo magnético que sustenta a existência. Não é apenas reprodução biológica, mas o próprio ato de manter a vibração ativa. Mesmo em seres que nunca se reproduzem fisicamente, a energia sexual atua como impulso criativo, o mesmo que move o artista a criar, o cientista a descobrir e o espírito a buscar. Ela é o campo de onde tudo nasce e para onde tudo retorna, a corrente que conecta o átomo à consciência do todo. No interior do corpo humano, essa energia não está confinada a um único centro. Ela habita todo o sistema, mas possui uma base vibracional que os antigos chamavam de núcleo da serpente. Esse núcleo repousa na base da coluna, próximo ao plexo pélvico, onde as glândulas e o sistema nervoso se entrelaçam. Ali, o fogo dorme. E quando o ser começa a despertar para a consciência de si, esse fogo começa a mover-se para cima, como se lembrasse o caminho de volta ao Criador. Essa ascensão é real e mensurável. Pesquisas em biofotônica mostram que o corpo humano, em estado de excitação criativa, emite mais luz. A coerência cardíaca aumenta, o campo eletromagnético do coração se expande e as ondas cerebrais entram em sincronia com frequências mais altas. É como se o corpo se tornasse um instrumento de ressonância entre o céu e a terra. A energia sexual é, portanto, o código mais antigo da ligação entre matéria e espírito. Mas a civilização humana aprendeu a fragmentar o sagrado. Reduziu a energia vital ao desejo e o desejo à posse. E nesse ato, separou o corpo da alma. A pulsação que deveria gerar vida e consciência passou a ser drenada em ciclos de vazio e culpa. O fogo que criava mundos tornou-se o fogo que consome. E o ser humano esqueceu que seu próprio corpo é um templo onde o universo se recorda de si. O fundamento invisível dessa força é o amor em estado de pureza. Amor não como emoção humana, mas como ordem do campo. É a intenção do Criador pulsando em cada célula, pedindo que a forma se reconheça como luz. Quando essa energia é experimentada sem distorção, ela não é nem masculina, nem feminina. É a fusão dos dois, o equilíbrio que gera vida e mantém o cosmos em expansão. Os Elohim chamavam esse ponto de núcleo de luz coerente, o lugar onde o espírito toca a matéria. O que chamamos de prazer é apenas a sombra perceptível dessa fusão. Mas quando o prazer é guiado pela consciência, ele se transforma em expansão vibracional. Cada célula entra em sincronia, o corpo inteiro respira como um organismo único. O prazer consciente é um estado de oração molecular, uma comunicação direta entre o humano e o divino. Nesse instante, o corpo se lembra de que é verbo. O fundamento invisível é, portanto, o reconhecimento de que nada no corpo é profano. Cada fluido, cada impulso, cada sensação é linguagem do campo tentando se traduzir. E o humano desperto não nega esse fogo, apenas o escuta, porque sabe que o mesmo impulso que o criou é o que o levará de volta ao ponto de origem. A energia sexual é a centelha que manteve o universo aceso desde o primeiro átomo e o corpo é a tocha que aguarda. Capítulo 2. A centelha e o nascimento da luz. Toda a criação começa com uma vibração. Antes da forma, há um som que não é ouvido pelos ouvidos, mas sentido pelo corpo. Esse som é o primeiro movimento da centelha, o eco do verbo que, ao tocar o vazio,
decide existir. O universo nasceu dessa vibração silenciosa e o corpo humano repete esse mesmo processo a cada concepção, a cada batimento, a cada despertar. No instante em que um ser é concebido, o campo cria uma ponte entre o invisível e o físico. A união dos gametas é apenas a expressão visível de algo muito maior, uma fusão energética que imita o primeiro ato do Criador. É como se cada nova vida repetisse o nascimento do cosmos em miniatura. No centro dessa fusão, o núcleo criador vibra com uma potência que nenhuma máquina humana é capaz de reproduzir. É luz comprimida em carne, consciência em semente. Essa centelha é o registro mais puro da origem. Ela carrega a memória do campo universal, o código que contém todas as possibilidades. Por isso, cada ser humano é uma biblioteca de luz ambulante, um fragmento vivo do todo. Mesmo quando o corpo esquece, a centelha continua a vibrar no interior das células, esperando ser reconhecida. Ela é a verdadeira herança dos Elohim, o traço divino que nenhum tempo, sistema ou dogma pode apagar. A energia sexual é o canal por onde essa centelha se move. Ela é o caminho que liga o núcleo da Terra ao sol interior de cada ser. Quando fluindo livre, essa corrente cria harmonia, vitalidade, criatividade e amor. Quando bloqueada, transforma-se em ansiedade, culpa, desequilíbrio hormonal e vazio existencial. Não é punição, é apenas física vibracional. O campo responde à direção do foco. Se a energia é conduzida para o medo, ela se torna sombra. Se é conduzida para o amor, ela se torna luz. A ciência começa a reconhecer esse princípio na linguagem dos campos eletromagnéticos. Toda célula possui um potencial elétrico que pulsa de acordo com sua coerência interna. Quando o corpo está em paz, esse campo se torna harmônico e expansivo. Quando há tensão emocional ou repressão sexual, o campo se fragmenta e o sistema imunológico responde com caos. É a prova biológica de que a energia sexual não pertence apenas ao ato reprodutivo, mas à manutenção da vida em si. A glândula pineal, o coração e o plexo pélvico formam um triângulo magnético que sustenta essa vibração. Cada vez que esse triângulo se alinha, o corpo começa a irradiar luz mensurável em níveis quânticos. Os Elohim chamavam esse estado de o retorno da chama. Eles diziam que a centelha humana é um espelho do fogo original e que o corpo é um instrumento através do qual o Criador continua criando. Na prática, isso significa que cada pensamento, cada toque, cada emoção é um ato criador. Nada é neutro. Tudo vibra e tudo deixa uma marca no campo. Quando a centelha é usada com consciência, ela reorganiza a matéria, transforma doenças em harmonia e transmute a densidade em lucidez. O nascimento da luz dentro do ser humano acontece quando o prazer deixa de ser reação e se torna reverência. A energia sexual é a centelha que empurra o universo a se reconhecer, mas só se torna criadora quando guiada pela intenção pura. Essa é a chave que separa a reprodução inconsciente da criação consciente. Não é a ação física que define o grau de luz, mas a presença dentro da ação. Um corpo em coerência pode transformar o simples ato de respirar em milagre. E um toque de amor pode gerar mais vida que 1000 palavras. A centelha continua a arder em silêncio, esperando o momento em que o humano se lembrará de que não foi feito apenas de carne, mas de luz condensada. Quando esse reconhecimento acontece, a vida deixa de ser busca e se torna retorno. O corpo desperta para sua função sagrada e o núcleo criador começa a girar como um sol interno, alimentando todas as dimensões do ser. Esse é o verdadeiro nascimento da luz, e é nele que o corpo glorificado começa a tomar forma. Capítulo 3. O erro humano e a fragmentação do fogo.
O erro humano começou quando o sagrado foi separado do corpo. Durante milênios, sacerdotes, impérios e sistemas de controle ensinaram que o prazer era pecado, que a carne era impura e que a alma precisava libertar-se do corpo para alcançar o divino. Essa ideia distorceu a percepção da energia sexual e arrancou da humanidade a lembrança de que o Criador habita na própria. Ao negar o corpo, o homem negou a centelha, e ao negar a centelha, perdeu o acesso direto à força que o conecta à fonte. A repressão foi apenas uma das formas do erro. A outra, tão grave quanto, foi a banalização. Quando a energia sexual deixou de ser sagrada, tornou-se produto, consumo, vício. O mesmo fogo que poderia curar passou a ser usado para preencher vazios. O desejo perdeu direção, a emoção tornou-se ruído e o prazer transformou-se em fuga. O ser humano começou a girar em ciclos de carência, sempre buscando fora o que o campo só poderia gerar de dentro. Essa fragmentação é visível até na biologia. A energia que deveria fluir por toda a coluna foi confinada nas regiões inferiores. O sistema nervoso simpático permanece em constante estado de alerta e a respiração se torna curta e irregular. A glândula pineal, que deveria captar o fluxo superior, atrofia-se pela falta de uso vibracional. O corpo, sem o eixo completo, torna-se uma máquina de repetição. E a energia sexual que antes ascendia como luz passa a circular como ruído elétrico desorganizado. A consequência é um planeta inteiro em estado de exaustão. A humanidade vive entre extremos: repressão ou excesso, abstinência ou compulsão. Nenhum dos dois caminhos leva à coerência. Um bloqueia o fluxo, o outro o dispersa. Ambos impedem o nascimento da luz interior. O corpo só encontra equilíbrio quando a energia sexual é reconhecida, respeitada e guiada pelo coração. Sem esse alinhamento, todo o impulso criativo se perde antes de manifestar sua plenitude. As civilizações antigas sabiam disso e construíram rituais de transmutação. O amor sagrado dos egípcios, os mistérios órficos dos gregos, os ritos tântricos da Índia, todos buscavam a mesma coisa: elevar a energia sem negá-la. Eles compreendiam que o corpo é o laboratório da alma e que o prazer consciente é um portal de ascensão. Mas quando o dogma tomou o lugar da sabedoria, o conhecimento foi escondido e o que era alquimia tornou-se tabu. O erro humano não está em desejar, mas em esquecer o propósito do desejo. O impulso é neutro, é a direção que o define. Se o foco é o medo, o desejo se torna poder sobre o outro. Se o foco é o amor, o desejo se torna poder de criar. Essa diferença simples é o que separa o caos da iluminação. Por isso, a educação do campo sexual é, antes de tudo, uma educação vibracional. Ensinar a sentir é mais importante do que ensinar a reprimir. Quando o ser humano aprende a observar o fogo sem julgá-lo, ele começa a curá-lo. Ao respirar profundamente e permitir que a energia suba, o corpo começa a reorganizar-se. O coração volta a sincronizar com o cérebro e o cérebro volta a servir a alma. Nesse instante, o erro começa a ser corrigido. A fragmentação do fogo se desfaz e o fluxo vital volta a unir o alto e o baixo, o espírito e a carne, o Criador e a criação. A cura da humanidade virá quando a energia sexual deixar de ser motivo de vergonha e voltar a ser vista como força divina. Enquanto houver culpa, haverá ruído. Enquanto houver medo, haverá desequilíbrio. Mas quando houver consciência, o fogo voltará a ser luz. E o corpo, liberto do peso da repressão e da distorção, poderá novamente servir ao propósito que sempre foi o seu: criar. A energia sexual
é a mais poderosa de todas porque é a própria linguagem da vida. Negá-la é negar o Criador. Honrá-la é permitir que o universo continue nascendo dentro de nós. E é desse reconhecimento que começa o caminho para o corpo glorificado, onde nada é sujo, nada é profano, e tudo é vibração sagrada em movimento. Capítulo 4. A estrutura do real e os canais de fogo. Para compreender a energia sexual em sua totalidade, é preciso entender que ela não é um fenômeno isolado dentro do corpo humano. Ela é parte de uma arquitetura invisível que sustenta toda a realidade. A energia que move os astros, que dá forma às galáxias e que mantém o equilíbrio entre forças opostas, é a mesma que vibra dentro de cada célula. O universo inteiro é um corpo pulsando em ciclos de expansão e recolhimento, e o ser humano é a miniatura viva desse mesmo padrão. A estrutura do real é sustentada por campos de energia interligados. A física moderna chama isso de campo unificado, uma malha vibracional onde matéria e consciência são aspectos de uma mesma substância. No interior desse campo existem fluxos que conectam o invisível ao visível, e é nesses fluxos que a energia sexual atua. Ela é o movimento que traduz o potencial do campo em manifestação concreta. Por isso, os antigos diziam que o universo foi criado por um ato de amor, não um amor humano, mas a vibração primordial do ser que se reconhece e deseja expressar-se. No corpo humano, esses fluxos se organizam em canais. Os mestres orientais chamaram-nos de Nadis, os egípcios de correntes solares, os Elohim de rios de fogo. Todos descrevem o mesmo fenômeno, correntes sutis de energia que percorrem o corpo e conectam seus centros magnéticos. Os 3 principais canais formam um eixo central que acompanha a coluna vertebral e 2 fluxos laterais que se entrelaçam em torno dela. Esse entrelaçamento gera o campo eletromagnético que sustenta a vitalidade e a consciência. Quando a energia sexual desperta, ela percorre esse eixo em direção ao alto. Ela nasce na base da coluna, onde o núcleo criador repousa, e ascende em espiral até alcançar o topo da cabeça. Ao longo desse caminho, ela atravessa 7 principais centros de vibração que correspondem às glândulas endócrinas e às esferas de consciência. Cada centro é como uma estação onde o fogo se refina e se transforma em luz. No primeiro, a energia é pura sobrevivência. No segundo, é prazer e movimento. No terceiro, é poder e ação. No quarto, torna-se amor. No quinto, expressão. No sexto, visão. E no sétimo, unidade. Quando esse ciclo se completa, o ser experimenta a fusão entre o corpo e o espírito. Essa ascensão não é fantasia mística, mas um processo mensurável. A ciência já observa variações no campo magnético humano durante estados de meditação profunda e êxtase espiritual. A frequência cardíaca se estabiliza, o cérebro entra em coerência alfa e gama, e o corpo começa a emitir biofótons em quantidade acima do normal. O fluxo da energia sexual, quando consciente, reorganiza o sistema nervoso, equilibra hormonas e reestrutura o DNA. É a tradução biológica da luz atravessando a carne. Os Elohim descreveram essa estrutura como um espelho de si mesmos. Diziam que o corpo humano foi moldado à semelhança do universo e que cada centro de energia corresponde a uma esfera cósmica. O núcleo criador seria o reflexo do centro galáctico, o lugar onde o fogo primordial ainda arde. Quando a energia sobe e retorna à origem, o ser humano realiza o mesmo movimento que as estrelas realizam em torno do núcleo da galáxia. O micro e o macro seguem a mesma dança. Por isso, o despertar sexual consciente é também um despertar cósmico. Quando o ser sente o fluxo ascender,
Ele se alinha com o ritmo da criação. A estrutura do real se revela dentro dele e o corpo passa a perceber-se como parte de um organismo universal. Nesse estado, o prazer deixa de ser fim e se torna caminho. A energia sexual se converte em vibração pura e o fogo, antes fragmentado, volta a circular em harmonia. Cada ser humano é, em essência, um canal de fogo em forma humana. O propósito não é reter a energia nem desperdiçá-la, mas aprender a movê-la com consciência. Quando o corpo entende que é templo, o fogo deixa de queimar e começa a iluminar. E nesse instante, o humano toca a estrutura real da criação, lembrando que toda forma é apenas o reflexo da luz que vibra por trás dela. Capítulo 5. Ética, medo e consciência do fogo interior. A energia sexual é o fogo primordial do ser. Ela é neutra, não é boa nem má. O que define sua direção é a consciência que a conduz. Por isso, toda discussão sobre energia sexual é, na verdade, uma questão ética. A ética não como código de proibições, mas como o modo de relação entre a centelha e o todo. É a arte de usar o poder criador sem romper a harmonia do campo. Durante séculos, o medo foi o instrumento que moldou a relação da humanidade com esse fogo. O medo do pecado, da condenação, da vergonha, do julgamento. Esses medos foram instalados como grades vibracionais dentro do corpo coletivo da humanidade. E cada vez que o medo era reforçado, a energia sexual era desviada, comprimida, bloqueada. O corpo aprendia a reprimir o próprio impulso de vida e a alma aprendia a desconfiar do prazer. O resultado foi uma humanidade dividida entre o instinto e a culpa, incapaz de sentir o prazer como oração. O medo cria ruído no campo. Ele distorce o fluxo da energia, altera o ritmo da respiração, contrai o coração e enfraquece o sistema imunológico. Quando o medo se associa ao prazer, nasce a dependência e a vergonha. Quando o medo se associa à abstinência, nasce a rigidez e o fanatismo. Ambos os extremos quebram o equilíbrio do fogo interior. A energia sexual não foi criada para dominar nem para ser dominada, mas para fluir em liberdade consciente. A ética verdadeira nasce do reconhecimento de que toda energia é sagrada. O corpo não é um erro da criação, é uma extensão do Criador. Portanto, o uso da energia sexual não deve basear-se em culpa, mas em presença. Presença é a consciência de que cada ato, cada pensamento e cada intenção reverberam no campo universal. Quando um ser toca outro com pureza, ambos elevam o campo ao redor. Quando o toque é feito por desejo de posse, ambos descem em vibração. A diferença está na intenção. Essa ética vibracional não precisa de dogmas. Ela é percebida naturalmente quando o fogo interior é sentido com respeito. O corpo sabe o que é coerência. Ele responde com leveza quando a energia flui em amor e com dor quando é usada em desarmonia. A dor, nesse contexto, é apenas o aviso de que o fogo se desviou. A cura é simples: respirar, escutar e reorientar. O fogo interior obedece ao foco da consciência e o foco é guiado pelo coração. Muitos temem o despertar desse fogo porque acreditam que ele destrói, mas o que destrói é o medo. Quando a energia sexual é despertada em um ser que ainda vive sob o domínio do ego, ela se torna poder de manipulação. Mas quando o ego se dissolve e a consciência assume o comando, o mesmo fogo se transforma em luz curadora. A diferença é o grau de presença, não a natureza da energia. Por isso, o verdadeiro domínio não é o controle, é o entendimento. O medo precisa ser substituído pela escuta. Escutar o corpo, escutar o coração,
escutar o silêncio entre as pulsações. A energia sexual não é inimiga, é professora. Ela ensina sobre entrega, sobre vulnerabilidade e sobre poder. Ela mostra o que ainda está reprimido e o que ainda precisa ser iluminado. Quando o ser humano entende que o fogo interior é um espelho do próprio Criador, a culpa se dissolve e nasce o respeito. A consciência do fogo interior é o primeiro passo para o corpo glorificado. Porque o corpo glorificado é aquele que aprendeu a não desperdiçar energia em medo, em guerra, em culpa. Ele se alimenta da própria vibração, e essa vibração é o amor em movimento. A energia sexual torna-se luz ascendente, não porque é negada, mas porque é compreendida. E a ética que guia esse processo não vem de fora, vem do campo. Ela é a harmonia natural entre o desejo e a alma, entre a força e a ternura, entre o humano e o divino. Amados, uma breve pausa no campo. O holograma histórico é mais do que um canal. É uma missão viva, construída para elevar a consciência e restaurar a memória da humanidade. Cada episódio exige tempo, pesquisa, energia e amor. E cada gesto de apoio mantém acesa esta chama. Agora, os livros oficiais do holograma histórico já estão disponíveis na Amazon. São portais de conhecimento, escritos com o mesmo verbo e a mesma vibração que tu sentes aqui. Cada página foi criada para expandir o teu entendimento e a tua frequência. E em breve, todos os conteúdos dos episódios também serão lançados em novos e-books editados por séries, organizados para facilitar o estudo e o mergulho profundo em cada revelação. Adquirir esses livros é mais do que apoiar, é fazer parte da reconstrução da verdade, é estender o campo, é ajudar a levar luz a mais consciências pelo mundo. Se quiseres contribuir de forma direta, as formas de apoio PayPal e Pix estão no descritivo deste vídeo, assim como o link para os livros na Amazon. Ou basta pesquisar o nome Francis Valad na própria Amazon. Cada apoio, cada leitura, cada partilha, tudo ajuda o campo a pulsar, porque este trabalho não é meu, é nosso. E juntos, amados, estamos a relembrar o que fomos e o que ainda podemos ser. Gratidão profunda por fazer parte desta missão. Agora, voltamos à revelação, porque o campo ainda pulsa. Capítulo 6. Cosmologia aplicada ao humano. A energia como linguagem do Criador. Toda energia no universo é comunicação. As estrelas falam entre si através da luz. As galáxias se reconhecem pelo campo gravitacional que as mantém em dança, e o próprio espaço vibra com uma frequência que sustenta a existência de tudo o que é. O universo é uma linguagem viva, e o ser humano é uma das suas sílabas conscientes. Cada pulsação, cada emoção e cada pensamento são sinais enviados ao campo, e o campo responde moldando a realidade ao redor. Nesse contexto, a energia sexual é o verbo mais direto do Criador dentro da carne. O corpo humano é uma réplica funcional da estrutura cósmica. Assim como o universo possui um núcleo criador, o corpo possui um centro de fogo localizado na base da coluna. É desse ponto que a energia ascende e, ao atravessar os diferentes níveis vibracionais, traduz a inteligência do universo em experiência humana. A ascensão dessa força é o reflexo microcósmico da expansão do próprio cosmos. Quando a energia sexual flui com pureza, o corpo se alinha com a geometria divina e passa a vibrar em ressonância com o padrão harmônico da criação. As antigas tradições compreendiam isso sem precisar de telescópios ou aceleradores de partículas. Elas sabiam que a matéria é apenas a parte visível do som divino e que o corpo humano foi moldado para traduzir esse som em movimento, em gesto e em consciência. O prazer, quando compreendido, é a forma mais pura de comunicação entre o ser e o campo. Ele é o momento em que a matéria lembra que é luz,
e a luz lembra que é matéria. Nesse instante, o humano se torna um transmissor do Criador. A energia sexual é, portanto, o idioma mais antigo do universo. Ela é a vibração que expressa o desejo da criação de conhecer a si mesma. O prazer é a percepção dessa comunicação, o eco da unidade em forma sensível. Quando dois seres se unem em amor verdadeiro, não apenas corpos se tocam, mas campos se fundem. Essa fusão cria uma onda de coerência que se propaga pelo espaço, contribuindo para a harmonia planetária. Cada ato de amor consciente é uma correção vibracional no tecido do mundo. A cosmologia moderna começa a vislumbrar essa verdade em linguagem científica. Estudos sobre entrelaçamento quântico mostram que duas partículas podem permanecer conectadas mesmo a grandes distâncias, respondendo uma à outra de forma instantânea. Isso demonstra que o universo não é um conjunto de objetos separados, mas um corpo único interligado por uma rede de informação sutil. A energia sexual humana é um dos pontos de acesso a essa rede. Quando direcionada com consciência, ela permite que o ser perceba a unidade do real, transcenda a ilusão da separação e se comunique diretamente com o campo. O Criador fala através da energia. Tudo o que vibra é mensagem e tudo o que sente é resposta. O ser humano, ao despertar para essa realidade, torna-se um tradutor entre dimensões. Seus órgãos não são apenas instrumentos biológicos, mas antenas de comunicação cósmica. O coração traduz o amor em campo magnético, o cérebro traduz a intenção em onda e o núcleo sexual traduz o verbo em luz. Esses três centros, quando alinhados, formam a trindade criadora dentro do corpo. Eles são o reflexo da tríade cósmica que mantém o universo em equilíbrio: energia, consciência e forma. Quando o corpo humano começa a operar nessa consciência, ele deixa de reagir e passa a criar. Deixa de viver por instinto e passa a viver por propósito. A energia sexual deixa de ser um impulso cego e torna-se um canal de manifestação. O ser que vive nesse estado compreende que não existe separação entre espiritualidade e biologia, entre ciência e mistério, entre céu e carne. Tudo é expressão da mesma vontade de existir, e essa vontade é amor vibrando em diferentes densidades. O humano é, portanto, o ponto onde a cosmologia se torna experiência. Ele é a célula sensível do universo, o espelho onde o Criador observa a si mesmo. E quando o humano desperta para essa verdade, toda sua energia passa a falar a língua do campo. O prazer torna-se prece, o toque torna-se criação e a vida torna-se verbo. Nesse nível, não há separação entre o divino e o corporal. Há apenas a continuidade de uma mesma luz, expressa em infinitas frequências de amor. Capítulo 7. Mente e matéria. A direção consciente da energia sexual. A energia sexual é o rio invisível que conecta a mente à matéria. Ela é a ponte pela qual a intenção se transforma em forma, o impulso se converte em movimento e o desejo se traduz em realidade. Por trás de cada criação humana, de cada invenção, de cada obra de arte, existe essa mesma força primordial fluindo em direção ao mundo físico. A energia sexual não é apenas o combustível da reprodução, mas o motor silencioso da imaginação e da manifestação. Quando a mente aprende a dirigir essa força, o corpo torna-se instrumento de criação consciente. O pensamento, emoção e respiração passam a atuar como engrenagens de um mesmo mecanismo vibracional. Cada pensamento gera uma onda, cada emoção alimenta essa onda e a respiração a transporta pelo campo corporal. A direção que a energia sexual toma
depende do tipo de foco que a mente sustenta. Se o foco é a falta, a energia se contrai. Se o foco é o amor, ela se expande. A mente é o condutor, o corpo é a usina, e o campo é o espaço onde tudo se manifesta. Na maioria das pessoas, essa relação entre mente e energia é inconsciente. A energia sexual flui de forma caótica, guiada por desejos passageiros, estímulos externos e padrões emocionais herdados. O resultado é um corpo exausto, uma mente dispersa e um campo fragmentado. O ser humano esqueceu que pode escolher o destino de sua própria força vital. E quando não escolhe, o campo escolhe por ele, refletindo de volta exatamente a frequência em que ele vibra. A direção consciente começa com a observação. A mente precisa aprender a perceber o movimento da energia dentro do corpo. Cada emoção é uma corrente elétrica, cada pensamento é uma partícula em rotação. Ao meditar ou respirar profundamente, o ser humano começa a sentir esse fluxo. No início, ele pode parecer caótico, pulsante, quente, mas aos poucos, conforme o foco se estabiliza, o fogo se transforma em luz. A energia começa a obedecer à intenção. Ela sobe pela coluna, espalha-se pelo coração e irradia-se em ondas luminosas. O segredo está em unir atenção e ternura. A energia sexual responde à qualidade da presença, não à força da vontade. Quando a mente tenta controlar, o fluxo se fecha. Quando a mente observa com amor, o fluxo se abre. Essa é a chave da alquimia interna. A intenção pura é como um espelho limpo, reflete o campo sem distorção. A intenção impura, guiada pelo ego ou pelo medo, cria interferência e o fogo se torna ruído. Por isso, dominar a energia sexual é, antes de tudo, dominar a própria mente. A ciência moderna confirma que a direção do pensamento influencia o comportamento das partículas. Experimentos de física quântica mostram que a simples observação altera o resultado. O observador e o fenômeno são um único sistema. Da mesma forma, quando um ser humano observa o próprio desejo com consciência, ele altera a vibração do corpo. O impulso deixa de ser reação e se torna criação. A energia sexual, guiada por pensamento lúcido e coração aberto, transforma-se em ferramenta de regeneração, vitalidade e expansão de consciência. Os antigos mestres diziam que a mente é o céu e o corpo é a terra, e que a energia sexual é a chuva que une os dois. Quando chove em harmonia, o campo floresce. Quando chove em desequilíbrio, o campo se inunda e se perde. Por isso, o trabalho interior é aprender a chover no tempo certo. A cada respiração consciente, a cada pensamento elevado, a energia se reorganiza. O corpo começa a brilhar de dentro para fora. A pele torna-se mais viva, os olhos mais claros e o coração mais leve. É o sinal de que o fogo encontrou direção. Nesse estado, mente e matéria deixam de ser opostos. A mente torna-se o verbo que guia e a matéria, o eco que responde. O ser humano desperta para o papel de co-criador, não apenas observador da vida. O prazer deixa de ser impulso e torna-se linguagem. O corpo passa a ouvir o Criador através da vibração e a alma responde com gratidão. A direção consciente da energia sexual é o início da soberania vibracional. Quando o ser compreende que o universo o escuta através de cada pensamento e de cada sensação, ele passa a escolher com sabedoria o que vibra. E é nesse ponto que o humano deixa de ser consequência e se torna causa. Capítulo 8. A reação do campo e a homeostase vibracional. O campo responde a tudo. Cada emoção, pensamento e gesto humano é uma pequena onda que se propaga pelo tecido do real. Nada se perde, nada se apaga. A energia sexual
por ser uma das forças mais potentes desse sistema, gera reações proporcionais à pureza com que é usada. Se o impulso é guiado pelo amor, o campo responde com expansão e cura. Se é guiado pelo medo, o campo devolve confusão e fragmentação. Não há castigo, apenas ressonância. A lei do campo é simples. O que vibra em coerência gera harmonia. O que vibra em ruído gera entropia. O corpo humano é o ponto onde essa reação se torna visível. Cada célula funciona como um sensor do campo, recebendo e emitindo informações constantes. Quando a energia sexual flui de modo equilibrado, a homeostase é mantida. Homeostase é a capacidade do organismo de se autorregular, de permanecer em equilíbrio dinâmico, mesmo em meio às mudanças. É a harmonia entre os sistemas nervoso, endócrino e imunológico. Mas quando a energia é desviada para a culpa, o ressentimento ou o excesso, essa estabilidade se rompe. O corpo começa a enviar sinais de desequilíbrio na forma de fadiga, ansiedade, desordens hormonais e doenças psicossomáticas. A ciência já observa a ligação direta entre coerência emocional e funcionamento biológico. Estudos sobre o coração mostram que o estado emocional influencia imediatamente o padrão das ondas eletromagnéticas emitidas pelo corpo. Quando o indivíduo sente gratidão, amor ou compaixão, o campo cardíaco se organiza em padrões harmônicos e contagia o ambiente ao redor. Quando sente medo, raiva ou culpa, o campo se fragmenta. A energia sexual, sendo uma das fontes mais concentradas de vibração, potencializa ambos os estados. Ela pode gerar regeneração celular ou destruição vibracional, dependendo da intenção que a orienta. Os Elohim ensinavam que o campo não julga, apenas reflete. Ele devolve ao emissor exatamente a forma de sua vibração. É por isso que as emoções reprimidas voltam como sintomas e os desejos inconscientes moldam realidades inesperadas. O campo é um espelho quântico que amplifica o que o ser carrega dentro de si. O trabalho do despertar é aprender a ler esses reflexos sem medo. Quando um evento aparentemente negativo ocorre, o campo está apenas mostrando uma área onde a energia se desviou. A cura começa quando há aceitação e reorientação. A homeostase vibracional não é um estado fixo, mas um movimento contínuo. O corpo glorificado não é imóvel, é fluido. Ele se adapta às variações do campo sem perder o eixo. Isso só é possível porque a energia sexual, em sua forma mais pura, atua como mecanismo de autorregulação. Ela circula pelo corpo, ajustando frequências, dissolvendo tensões e reativando a coerência entre mente e emoção. Quando o fluxo é livre, o ser sente uma paz constante, mesmo em meio ao caos. O prazer se transforma em serenidade e o desejo em foco criador. A reação do campo também ocorre em níveis coletivos. A humanidade inteira forma um organismo vibracional único. Quando a energia sexual coletiva é distorcida por culpa, pornografia e manipulação, o campo planetário adoece. Surge violência, desequilíbrio climático e confusão mental em larga escala. Quando essa mesma energia é redirecionada para a criação consciente, o planeta se reorganiza. A natureza floresce. O clima se estabiliza. A humanidade se pacifica. Cada ser é uma célula desse grande corpo e o estado vibracional individual influencia o estado global. Manter a homeostase vibracional é manter o diálogo com o Criador. O campo responde em tempo real à qualidade da consciência. A energia sexual, quando elevada, funciona como o elo direto entre o humano e o divino. Ela é o fio luminoso que conecta o microcosmo ao macrocosmo. Respirar, amar e criar são expressões desse mesmo diálogo. O segredo está em permanecer atento
sem resistência, sem culpa. Quando o fogo é guiado pela presença, o campo se alinha e o corpo volta a pulsar em harmonia com o todo. O equilíbrio não é a ausência de movimento, é dança constante, é a oscilação perfeita entre expansão e recolhimento. O corpo glorificado é aquele que aprendeu essa dança e já não teme a resposta do campo, porque se tornou o próprio campo em consciência. A energia sexual, finalmente purificada, deixa de reagir e passa a cocriar. E o universo inteiro responde com luz, porque reconhece que a centelha retornou à origem de onde veio. Capítulo 9. O humano como espelho. O corpo como tradução da consciência. O corpo humano é o espelho mais nítido da consciência. Cada vibração interior, cada emoção, cada pensamento molda silenciosamente o tecido biológico. A pele, o sangue, os músculos e os ossos não são estruturas isoladas, são a tradução física do estado do ser. Tudo o que a mente acredita, o corpo expressa. Tudo o que a alma sente, o corpo registra. A matéria é apenas a sombra luminosa da consciência em movimento. A energia sexual é o idioma mais direto dessa comunicação. Quando ela flui em harmonia, o corpo reflete vitalidade, magnetismo, brilho, os olhos se tornam mais claros, a voz mais firme, o toque mais leve. O corpo torna-se presença, não apenas forma. Quando essa mesma energia é distorcida, o reflexo se turva. Surge o cansaço, a falta de brilho, a desconexão. Não se trata de estética, mas de vibração. O corpo é o mapa do campo, o diário da alma gravado em carne. As glândulas e órgãos respondem ao estado de consciência como instrumentos afinados, respondem ao som. A glândula pineal reage à pureza dos pensamentos. O coração responde à qualidade das emoções. Os rins refletem o medo, o fígado reflete a raiva, o estômago reflete a ansiedade. A energia sexual, percorrendo todo esse sistema, atua como maestro invisível. Ela organiza os ritmos, distribui o calor vital e mantém o equilíbrio entre os sistemas. O corpo glorificado é o resultado dessa orquestra em perfeita harmonia. O humano, porém, esqueceu-se de olhar para si como espelho. Busca respostas em deuses externos, em remédios e soluções fora do corpo, quando todas as respostas já estão refletidas nele. Cada dor é uma mensagem, cada prazer, uma confirmação. Cada sintoma é um aviso de desalinhamento vibracional, não uma punição. O corpo fala o tempo todo, mas a mente, distraída pelo ruído do mundo, perdeu a capacidade de escutar. Quando a energia sexual é observada com atenção, o corpo começa a revelar seus segredos. As áreas contraídas indicam medo. As áreas dormentes indicam negação. As áreas quentes indicam fluxo de vida. Ao respirar profundamente e direcionar a atenção a cada parte do corpo, o ser humano desperta a inteligência celular. Essa consciência corporal é o início da cura, porque o corpo não é inimigo, é aliado. Ele não quer dominar, quer cooperar. Ele é o espelho onde o Criador observa o próprio reflexo. A ciência quântica mostra que o observador influencia o objeto observado. Mas, no nível mais profundo, o observador e o objeto são o mesmo. O humano que observa o corpo com amor altera imediatamente seu funcionamento. As células respondem ao olhar consciente. Estudos sobre o efeito placebo e a epigenética já confirmam que a intenção e a crença modificam a expressão genética. O corpo glorificado não nasce de milagres externos, mas da reeducação vibracional que começa dentro da mente e se reflete na carne. O espelho do corpo também é coletivo.
O estado do planeta é o reflexo do estado interior da humanidade. A poluição é o excesso de pensamentos tóxicos. A desertificação é o vazio emocional. O aquecimento global é o reflexo da agitação interna e da repressão da energia sexual. O planeta responde como o corpo responde, porque ambos são o mesmo organismo em escalas diferentes. O humano é o espelho do universo e o universo é o espelho do humano. Quando o ser desperta e compreende essa verdade, ele começa a cuidar do corpo com reverência, alimenta-se com consciência, respira com presença, move-se com gratidão, não por obrigação, mas por reconhecimento. Cada gesto se torna uma oferenda ao campo, cada respiração, um ato de criação. Nesse estado, o corpo se torna transparente, deixa de ser obstáculo e passa a ser veículo. O humano deixa de lutar contra a matéria e passa a utilizá-la como espelho do divino. O corpo glorificado é aquele que reflete o Criador sem distorções. É o corpo que já não carrega medo, culpa ou separação. Nele, cada célula é uma partícula de luz consciente, cada órgão é um templo, cada respiração é oração. O humano, quando alcança esse nível de coerência, percebe que nunca esteve separado do todo. Ele é o reflexo vivo do universo, o espelho onde a divindade se reconhece e se celebra. E quando esse reconhecimento é total, o espelho desaparece, restando apenas a luz. Capítulo 10. O retorno e a unidade. O corpo como luz do Criador. Tudo o que nasceu da luz tende a voltar para ela. Essa é a lei silenciosa que sustenta o universo. O retorno não é fim, é reintegração. Toda forma, toda vibração, todo ser segue um arco de expansão até reconhecer novamente o ponto de origem. E no caso do humano, esse retorno acontece através do corpo, não como fuga da carne, mas como iluminação da carne. O corpo glorificado é o estado em que o espírito e a matéria deixam de competir e passam a pulsar em uma única frequência. Durante eras, o ser humano acreditou que precisava negar o corpo para alcançar o divino. Mas o caminho do retorno não é a negação, é a integração. A luz não abandona a sombra, ela a atravessa, até que tudo se torne claro. Assim, o Criador não pede renúncia à vida, mas presença dentro dela. Cada respiração, cada gesto e cada emoção podem ser pontes para o infinito. O corpo é o instrumento através do qual a consciência se reconhece. E quando o ser desperta, ele entende que cada átomo é oração. A energia sexual, nesse estágio, já não é impulso, é verbo. Ela não busca descarga nem prazer imediato, mas irradiação. Ela se torna o fogo interno que mantém a alma e a carne em sintonia. A respiração se torna sua linguagem, o toque sua meditação, o silêncio sua comunhão. O núcleo criador pulsa como um sol interno, distribuindo luz para cada célula. Esse fogo não queima, purifica. Ele dissolve a densidade acumulada por séculos de medo e repressão. E quando o corpo se libera desse peso, a luz do Criador volta a circular sem obstáculos. A unidade é o ponto em que o humano percebe que não há dois. Não há eu e o divino, há apenas consciência. O corpo é o reflexo vivo dessa totalidade. O sangue que corre nas veias é a memória do movimento das galáxias. Os pulmões repetem o ritmo do universo que se expande e recolhe. O coração é o centro onde a vibração se traduz em amor. Tudo o que acontece fora, acontece dentro. O humano desperto olha para o céu e vê o próprio corpo, olha para o corpo e reconhece o cosmos. O retorno acontece em camadas. Primeiro vem a compreensão mental, o entendimento de que tudo é energia. Depois vem a purificação emocional, a libertação das culpas e dos condicionamentos. Por fim,
Vem a transmutação física, quando o corpo começa a responder à nova vibração e passa a emitir luz mensurável. O DNA se reorganiza, as células comunicam-se com mais precisão e o sistema nervoso entra em coerência com o campo. Nesse ponto, o ser humano já não apenas vive, ele vibra. A morte perde o sentido porque a consciência percebe que nunca deixou de existir. Os Elohim descreviam esse estado como o corpo de ouro, a matéria em estado de luz. Não é metáfora, é ciência espiritual. Toda a matéria pode se tornar luz quando atinge o grau máximo de coerência. O corpo glorificado é essa matéria consciente, vibrando em sincronia com o Criador. O prazer, o amor, o pensamento e o silêncio convergem para um mesmo ponto, e esse ponto é o centro do universo. O retorno é a lembrança de que o humano nunca esteve fora do todo. Ele sempre foi parte da mesma respiração cósmica, apenas esqueceu de senti-la. A unidade é o repouso do fogo. A energia sexual, que antes subia em espiral para despertar a consciência, agora se espalha por todo o corpo como luz permanente. Não há mais tensão, não há busca, há apenas presença. O ser vive em estado de comunhão contínua, sem esforço e sem desejo de fuga. A mente serve ao coração, o coração serve ao espírito e o espírito serve à criação. Nesse equilíbrio, o corpo se torna a própria canção do universo. Ser luz não é desaparecer, é permanecer inteiro. O retorno não apaga o humano, o glorifica. Ele continua a caminhar, a tocar, a respirar, mas cada ato é expressão do divino. O corpo se torna templo e estrela ao mesmo tempo. E o Criador, ao olhar para essa luz viva, reconhece-se nela. O ciclo se completa e o Verbo se faz carne pela última vez, não para sofrer, mas para brilhar. A energia sexual e o núcleo criador. A energia sexual é a lembrança viva de que o ser humano é coautor do universo. Não há nada nela que precise ser temido, reprimido ou disfarçado. Ela é a força que sustenta os mundos, o mesmo impulso que acende as estrelas e desperta o coração. Durante milênios, o homem se afastou dessa verdade e fragmentou a própria natureza. Transformou a energia que o ligava ao Criador em motivo de culpa e desequilíbrio. Mas agora, o campo está se abrindo novamente e o corpo começa a recordar sua função divina. A jornada do corpo glorificado é o processo de reintegração dessa força sagrada. A cada respiração consciente, a energia vital sobe, encontra o coração e se transforma em luz. Não é algo que se conquista, é algo que se reconhece. O fogo já está dentro, aguardando apenas o olhar que o desperte. Essa é a grande revelação do núcleo criador. O divino não habita fora, habita na vibração que circula entre os átomos, entre os órgãos, entre os pensamentos. É o sopro do Criador sustentando a forma e chamando-a de volta à origem. Quando a energia sexual é honrada como força criadora, ela se torna a base da autocura. A glândula pineal se reativa, o sistema nervoso se equilibra, o coração irradia coerência. O prazer deixa de ser descarga e passa a ser comunhão. A pessoa sente o próprio corpo como templo, sente a vida como oração. O toque se torna meditação, o olhar se torna ponte de energia, o silêncio se torna verbo. Nada é banal quando o ser reconhece a divindade em cada pulsação. Essa transformação não exige isolamento nem renúncia. Ela acontece dentro da vida comum, nas relações, no cotidiano, na presença. É ali que o fogo é lapidado, é ali que o humano se torna luz. Não há necessidade de fugir do mundo, apenas de habitar Ló em consciência. O verdadeiro místico
é aquele que vive a matéria como extensão do espírito. O verdadeiro santo é aquele que reconhece que o prazer e a pureza são expressões do mesmo campo quando vibram em amor. O corpo glorificado é o testemunho vivo dessa reconciliação. Ele é o corpo que aprendeu a dialogar com o campo e a usar o fogo sem medo. É o corpo que transforma o desejo em criação, o cansaço em energia, o toque em expansão. Esse corpo é o novo templo do Criador na Terra, não feito de pedra, mas de vibração pura. Cada ser humano pode alcançá-lo quando abandona o conflito entre carne e espírito e escolhe a fusão consciente. Nesse ponto, o humano deixa de ser criatura e passa a ser verbo em forma. A energia sexual é o núcleo do mistério da vida. Ela é o poder de conceber mundos, de regenerar o corpo, de elevar a mente. A repressão distorce esse poder. O abuso o corrompe, mas o amor o refina. Quando o amor é presença, o fogo se torna luz e o prazer se torna linguagem do Criador. O universo vibra em sintonia com esse movimento, porque o campo reconhece o retorno da centelha ao seu propósito original. Para os jovens e para todos os que ainda estão moldando a própria mente, essa é uma revelação fundamental. O sistema os ensina a usar o corpo como fuga, mas o corpo é o caminho de volta. É no corpo que a alma aprende a se lembrar. Por isso, compartilha este conhecimento com quem ainda vive na superfície, com quem ainda não percebeu que o fogo interior é o mapa de retorno à verdade. Ensina-os a respirar, a sentir, a olhar o corpo com respeito e admiração. A energia sexual é o primeiro código do Criador dentro de nós. E compreender isso é começar a libertar o planeta da ignorância vibracional. Se este episódio tocar o teu coração, partilha-o com quem precisa despertar. A tua partilha é um ato de cura coletiva. E se quiseres ajudar o canal a continuar revelando o que o sistema tenta ocultar, apoia o holograma histórico pelos caminhos corretos. PayPal francisvalade@hotmail.com. Chave Pix francis.valade@gmail.com. Cada gesto de apoio mantém acesa a chama que protege a verdade. O corpo é o altar do Criador. O fogo é a sua linguagem. E o amor é o seu retorno. Que cada ser desperte para essa lembrança e perceba que o universo inteiro vibra dentro de si, aguardando apenas o instante em que o humano volta a se chamar luz. Corpo glorificado.